Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema de Introdução à História da Filosofia. E agora a gente vai falar sobre a origem da filosofia, a origem grega da filosofia. A palavra filosofia vem dos termos philos, que quer dizer amizade, apreço, afinidade, e sofia, que quer dizer conhecimento, sabedoria. Então, a filosofia é o amor, é o gosto pelo conhecimento. A contribuição grega é fundamental porque, no período da Grécia Antiga, todas as civilizações entendiam o mundo por meio do mito, da mitologia. Por exemplo, se um determinado rio ele enchesse e as suas margens expandissem em terra dentro, num período do ano, e num outro período essas águas recolhessem e essas margens ficassem férteis por isso, isso era atribuído à vontade de um deus, a uma ação divina. Tá? Os filósofos eles vão romper com esse tipo de pensamento e entender que, na verdade, a natureza opera pelas suas próprias leis. Existe um conjunto de leis próprias da natureza, que não tem a ver com a vontade ou com a intervenção de nenhuma entidade divina. O próprio pensamento humano, ele é considerado parte da natureza, na medida que nós somos parte da natureza também. E ele, portanto, também teria leis próprias. Essas leis do pensamento a gente vai chamar de lógica. Então, a lógica é a lei pela qual o pensamento opera. E, bom, se o pensamento também opera perante leis, essas leis também podem ser descritas e conhecidas. Ah, da mesma maneira, os nossos comportamentos, nossas ações, emoções, etc., não são produto da ação de deuses ou de divindades. Elas são parte da própria natureza humana. E, na medida em que são parte da nossa natureza, também podem ter as suas leis conhecidas. Por fim, o ser humano ele não está sujeito a uma determinação do destino. Ninguém é destinado a nada. Nós produzimos o nosso próprio destino, tá? E não existem forças externas que controlem o nosso futuro. Bom, dentro dos filósofos, dentro do conjunto filosófico, destaca-se aqui os filósofos pré-socráticos, tá? Seria a primeira era da filosofia grega. Então, os filósofos pré-socráticos foram os primeiros a estabelecer essa separação entre leis da natureza e a mitologia, ok? E enxergar o homem como parte da natureza. Isso é muito importante, porque na filosofia contemporânea, por exemplo, há uma distinção maior entre uma coisa e outra. Na Grécia Antiga, não. Porque a finalidade da filosofia era conhecer as leis do funcionamento natural das coisas, inclusive do funcionamento do aparelho humano. E essa mudança incessante no mundo, ela era uma das leis gerais do mundo. Na natureza, nada se destrói, tudo se transforma de uma coisa em outra. Na medida em que as coisas se transformam e a natureza opera por leis, é possível, então, conhecer, antecipar o que vai acontecer. E a isso, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, vão chamar de devir. Devir é a antecipação do futuro, a antecipação de um fenômeno, o conhecimento prévio de algo que vai acontecer a partir do momento em que se conhecem as leis, isso é fundamental. Não é um conhecimento intuitivo, não é um achar, uma impressão, uma intuição. Não, é uma dedução lógica a partir do conhecimento. Oi, tudo bem? Que bom que você está gostando dos conteúdos aqui do nosso canal. Esse vídeo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com o concurso dos bombeiros. E em São Paulo, com bombeiro e polícia, porque em São Paulo o bombeiro é policial. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para você descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras informações sobre a profissão. E vamos com tudo, de volta para o nosso vídeo. Das leis. Okay? Bom, esses filósofos pré-socráticos também vão ser conhecidos, né? Um outro termo para eles seriam filósofos da natureza, por prezarem o conhecimento das leis naturais.
Ah, o momento seguinte da filosofia é marcado pelo filósofo Sócrates, tá? Sócrates, ele viveu numa época em que predominava, na Grécia Antiga, a arte da retórica, que era a arte do convencimento político. Então, as pessoas que queriam se eleger na democracia grega, eram instruídas por filósofos chamados filósofos sofistas, tá? Então, os filósofos sofistas, ensinavam, eles ensinavam a arte da retórica, como meio de ajudar aqueles indivíduos a vencerem as eleições. A retórica não necessariamente estava comprometida com a verdade, na medida em que ela se ancorava na impressão sensorial dos indivíduos. Então, na medida em que eu vejo uma coisa, você vê também, essa coisa tende a ser verdade, porque ambos vimos. Mas o Sócrates ele vai entender que, na verdade, não é bem assim. Que, na verdade, existem muitas contradições, mesmo quando ambos vimos algo semelhante. Ah, o discípulo mais famoso de Aristóteles é Platão, perdão, de Sócrates é Platão. Tá? Platão vai levar adiante esse modo de pensar, e por isso que ambos são conhecidos como os filósofos socráticos, os filósofos que pertencem ao período socrático. Okay? Bom, ah, o Platão ele vai ter uma grande crítica ao uso dos sentidos como meio de produzir a verdade, porque os sentidos podem nos enganar. Na verdade, são as ideias que deveriam ser consideradas a verdade, as ideias para além daquilo que a gente pode sentir. Okay? O filósofo, então, ele tem que estar comprometido com a verdade. Ele não pode estar comprometido com ideais ou com interesses outros que não o conhecimento em si. Tá? Bom, para expressar essa ideia, ele formula o mito da caverna. O mito da caverna é uma síntese das ideias de Platão. Funciona assim. Numa cidade hipotética, havia uma caverna, e dentro dela, seres humanos viviam acorrentados por várias gerações, sem poder olhar para trás ou se mexer direito. A única coisa que eles viam era o fundo da caverna à sua frente. Na entrada da caverna, havia, além da entrada da luz do sol, uma grande fogueira que iluminava a caverna toda e projetava sombras nessas paredes para a qual os prisioneiros estavam olhando. E à frente da caverna passavam pessoas carregando objetos, pedaços de construção, estátuas, manufaturas, colheitas, etc., que projetavam sombras na parede da caverna de forma monstruosa e completamente desfigurada. Os prisioneiros achavam que aquelas sombras eram sombras de monstros e entidades fantasmagóricas assustadoras que viviam do lado de fora. Isso os amedrontava. Até que um dia, um deles se liberta, sai da caverna e, no momento em que ele sai, ele é ofuscado por aquela luz forte que vem de fora. Porém, ao se acostumar com a luz, ele enxerga que, na verdade, aquilo que produziram as sombras eram seres humanos iguais a eles, normais, carregando coisas normais. Não havia nada de monstruoso naquilo. Ele volta para dentro da caverna e compartilha a verdade com os demais que estavam ali presos. Porém, ninguém acredita nele porque não tiveram a mesma experiência sensorial, não viram, e acabam por matar esse indivíduo que saiu e que voltou com a verdade. Essa é uma metáfora platônica para o que aconteceu com Sócrates. Sócrates, né, depois de muito criticar os filósofos sofistas e na sua incessante busca pela verdade, acaba sendo morto num tribunal. Por condenação, acaba sendo condenado à morte por um tribunal grego. Então, a caverna da nossa metáfora aqui, ela seria o equivalente do nosso mundo, daquilo que existe, seja sensorial, seja ideal. As sombras que aqueles indivíduos veem no fundo da caverna seriam as coisas que a gente aprende pelos sentidos, que, portanto, nos enganam. Tá? Os sentidos, eles são falhos. O prisioneiro que se liberta, esse seria o filósofo. Tá? É uma metáfora para Sócrates, mas serve para qualquer filósofo, qualquer um que busque a verdade. Aquela luz que, primeiramente, ofusca ele é a verdade. Então, aquela luz primeiro ofusca ele, mas depois ele se acostuma, e daí ele consegue entender a verdade que está do lado de fora. Então, essa seria a essência da prática filosófica de acordo com Platão.